Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Aparecendo aqui hoje para falar sobre o time brasileiro. Falei nos últimos 2 vídeos sobre Real Madrid, sobre Liga Espanhola e sobre Premier League. Hoje vai ser sobre Brasil. E nada muito específico, mas ontem começou a pré-temporada para alguns times. Eu assisti Cruzeiro e São Paulo especificamente. Meu assunto surgiu daí. E não vou falar de desenvolvimento de trabalho, de atuação individual, de atuação coletiva, até porque seria loucura nesse começo de temporada querer julgar alguma coisa, querer emplacar alguma coisa. Ainda vai ter tempo aí pra gente conversar sobre isso. Mas o que eu queria trazer era mais sobre o Cruzeiro e sobre o Diniz, sobre o trabalho dele no Cruzeiro, da forma que eu tento enxergar em questão de projeção. A gente, antes dos jogos, até no meio da partida, a gente vê muitos comentários acerca de como esse time pode, deve, vai funcionar e está funcionando em termos de estrutura, de agrupar jogadores ali, de colocar jogadores dentro do campo e formar um esquema tático a partir disso. E aí a gente vê muitas conversas indo na direção de estruturas mesmo, já pré-definidas, como enxergar o time a partir de um 4-3-3, de um 4-4-2, ou seja, de um 3-5-2, enfim, de números. E vou citar o caso do Diniz, do trabalho dele, mas é uma forma que eu passei a enxergar o futebol num todo e me agregou muito em amplitude, em horizonte, para falar do esporte, do futebol, que é enxergar mais a função atribuída ao jogador, aos jogadores que no final se juntam ali e promovem um jogo coletivo, do que a partir da posição, que é algo que, se for mal feito, se for mal visualizado, pode te dar uma sensação de encaixotamento, assim, de limitar todo o potencial que poderia ser feito de uma análise. Então, eu faço muito com o Diniz, pela forma mais divergente de jogar em relação ao mundo, a outros treinadores, mas depois eu fui dosando e analisando outros treinadores, outros trabalhos a partir dessa ótica, e isso me agregou bastante. Então, queria compartilhar essa forma, que passa muito por isso, enxergar a função do jogador no campo, e aí você ir ditando o que seria esse time, mais do que estrutura tática, mais do que como ele se organiza numericamente numa fase ofensiva. Defensivamente tudo bem, a gente pode falar mais sobre isso, porque aí não tem muito para onde fugir, se ele nessa estrutura defende ou no 4-4-2 ou no 4-1-4-1, e aí sim citar as dinâmicas, que para mim é o mais importante. Futebol é em movimento, futebol não é um retrato, não é um recorte, futebol está acontecendo o tempo inteiro ali, se mutando o tempo inteiro, sendo camaleão o tempo inteiro, os 90 minutos. Então, a gente olhar o jogo a partir dessa ótica, para mim, é fundamental. E aí, o que seria isso? É você ir atribuindo funções mesmo a cada jogador. Vamos buscar um exemplo mais recente, que seria aquele Fluminense, que seria o ideal do Diniz, de você olhar para o André e não olhar um primeiro volante apenas, não enxergar ele como um primeiro volante e aí se nortear por uma noção geral da posição, mas sim pelo que ele entregava jogando daquela forma. O que era o André naquele Fluminense? O André era o facilitador de toda a saída de bola do Fluminense junto aos seus companheiros, mas ele era a referência disso. Um volante que pisava em vários cantos ali do campo, ainda mais na série de bolas com um protagonismo muito grande, vindo buscar a bola no pé do goleiro e participando ativamente desse processo com a bola no pé. Então, a partir daí você já consegue visualizar uma função importante para o que o Fernando Diniz se propõe a fazer na maioria das vezes, que é sair curto, que é o jogador ter a coragem para sair jogando, ter esse estímulo de sair jogando curto e construir o seu jogo a partir disso. Então a gente pode olhar também para um Arias, que era daquele time ideal. Se a gente olhar só pela posição, a gente vai enxergar como um ponta direita, ou meia direita, enfim, e vai limitar ao que era o Arias. O Arias era um jogador, sim, que partia da ponta direita como posição, mas se movia pelo campo inteiro como um falso ponta, indo para o lado da bola para aproximar, para se somar, para criar superioridade numérica, influenciando no ritmo de jogo que o Fluminense jogava. Junto ao Ganso ali, eu acho que eram os que mais conversavam em relação a esse ritmo, seja um dosando, seja outro explodindo assim, com bola no pé, em condução. Então, era um manejador de ritmo importante daquela equipe. Aí já citando o Ganso também, a gente tinha um perfil muito específico, um papel muito particular naquela equipe, que era de quase cuidar, de ter a responsabilidade de cuidar
do time inteiro, a partir da visão de jogo dele, a partir da forma de sentir o jogo que ele tem, que é bem única, bem particular no futebol brasileiro, assim, do Paulo Henrique Ganso. Então a gente olhar agora para esse Cruzeiro dessa forma. Ontem aconteceu dele jogar com ataque. O Dudu seria o ponta esquerda, o Eduardo, que era do Botafogo, na direita, e o Gabigol centralizado, e aí atrás Matheus Pereira, 2 volantes, né? Matheus Henrique, Mateuzinho, e o Lucas Romero, acho que era isso, Matheus Henrique e Lucas Romero, e aí as laterais, o William Marlon, Fabrício Bruno e João Marcelo. E aí como é que a gente pode olhar para esse time? Mais do que de posição, mais do que de estrutura. Olhar para um Dudu que é assim, ali está um ponto esquerda, mas é um Dudu que pode circular o campo, ele tem capacidade para jogar por dentro, tem capacidade para aproximar do outro lado, de cortar o campo inteiro para jogar no lado da bola e entregar bons argumentos com isso ao decorrer da temporada. O Eduardo, que começou como ponta direita ali, entre aspas, mas o Eduardo tinha um papel mais de pesar a área ali, junto com o Gabriel, de chegar, que é uma função que ele faz também. É um cara que a passes rápidos funciona bem, mas ele chegando na área pela altura, pelo porte físico, ajuda nessa função, ter essa função de pesar a área junto ao atacante, de oferecer esse movimento específico, de oferecer às vezes, quando a saída curta não funciona, uma referência para a bola longa. Então o Matheus Pereira, como é que a gente enxerga o Matheus Pereira nesse Cruzeiro? Um 10 que pisa campo todo também, tem alta responsabilidade, que a gente pode ali simular, apesar de ser jogadores diferentes, emular um Ganso dentro desse jogo da responsabilidade de cuidar da equipe. É o que eu estou falando aqui, de função, de atribuição de responsabilidade na frente de posição. O Gabigol, aí vai muito de suas características também, é um 9, mas é um 9 que desce para jogar também, que oferece esse movimento mais sem bola para os arcos do Cruzeiro poderem funcionar. E aí dos 2 volantes, Mateuzinho e Lucas Romero, são volantes até mais baixos assim, são fortes, o Lucas Romero principalmente um pouco mais forte, um pouco mais troncudo, mas volantes de giro rápido, de perna curta para ter condução para sair, para quebrar uma saída de bola ali e ir para outra parte, desenvolvimento de jogo, para ajudar nessa fase de poder receber e sair jogando em situações apertadas, em situações de pressão. Então são 2 volantes que dão essa ferramenta para o Cruzeiro, para esse time do Cruzeiro. Os laterais, o William ali no caso, é esse lateral que chega mais, então ali combina junto com o Eduardo, vê que é tudo mais junção, os 11 ali conversam, né? É uma complementaridade de características. Um time é isso, um time é você encontrar, promover esses encontros até que todos falem a mesma língua. Então a gente tem ali no lado direito o Eduardo, que em tese viria mais para dentro ou pisaria mais na área, abrindo o corredor ali, e esse espaço do corredor seria do William quando ele se sentisse que poderia agregar atacando em profundidade, então ele aproveitaria esse corredor direito. O Marlon é um cara que segura mais, um lateral seja mais construtor, um lateral mais próximo aos zagueiros, então para dar sustentação também num pós-perda, em uma situação que o Cruzeiro perca a bola e precise reagir. O Marlon, lateral esquerdo, pode ser essa sustentação junto aos 2 zagueiros e a um dos volantes. Então, é isso. Olha como ficou muito mais rico, né? A gente discutir e olhar para um time a partir dessa lente de cada um que vai se complementando um ao outro, que vão conversando um ao outro e tendo uma responsabilidade, uma função, que aí sim o campo vai ganhando sentido, que você vai tendo funções sendo executadas, responsabilidades sendo executadas, você consegue ver um jogo dinâmico, você consegue ver o jogo rodar, o jogo girar, ao invés de a gente olhar e falar, um 4-4-2 losango. Então a gente olhar só por esse prisma, só pelas vantagens que uma posição no campo te dá. É verdade, uma posição que você está no campo te dá certas vantagens, uma superioridade posicional, superioridade dinâmica, mas o futebol vai além disso. O futebol também é a forma como você se relaciona com o cara que está do teu lado, com o cara que está do teu lado oposto, da forma que um zagueiro age quando um atacante está com a bola, ou quando o atacante age quando o zagueiro está com a bola. Então a gente olhar o futebol, pelo menos na minha visão, por esse prisma é o mais ideal, ainda mais nessa situação do Diniz. Então a gente largar um pouco o campinho tático aqui, né, que é mais um retrato frio do que é o jogo, e olhar mais para esses encontros dentro de campo, para essas funções que são executadas e analisar o time a partir daí. Valeu, rapaziada? Deu para ler o jogo? Tamo junto.